Um piloto de helicóptero necessita se deslocar entre os dois pontos sinalizados no mapa a seguir, do Parque Estadual do Araguaia ao Parque Estadual do Jalapão, que é o do Jalapão. Para estimar a quantidade necessária de combustível, ele precisa estimar a distância em linha reta entre as duas localidades. Dispondo desse mapa em papel, como ele deve proceder para a estimativa dessa distância. Então, vamos pegar aqui, está aqui as duas marcações, do Parque Estadual do Araguaia até o Parque Estadual do Jalapão. E aí, como que faz? Então, ele tem isso aqui impresso, tem lá no papel esse mapa. E o que a gente vai usar aqui para fazer essa conta é essa coisinha que está aqui no rodapé. Esse aqui, ó, vou dar um zoom aqui. Aqui, ó, 50 quilômetros, isso aqui. Ou seja, significa que cada pedaço desse aqui, cada segmento desse tamanho, no desenho, equivale a 50 quilômetros no real. Certo? Então, está aqui a escala do mapa. Lembra daquela questão lá do apartamento, da planta do apartamento? Lá naquela questão do apartamento, então, tinha aquela escala numérica, que falava que uma unidade de comprimento no desenho equivale a 150 unidades dessa, unidade de comprimento iguais, no tamanho real. Aqui, a nossa escala é dada por isso aqui. Essa aqui é uma escala gráfica, porque não tem dois números falando um disso representa tanto daquilo. Aqui está falando esse tamanho aqui no desenho representa 50 quilômetros da distância real. Beleza? Muito bem. Então, como eu falei, ele tem esse mapa impresso. Como que ele faz para estimar a distância real, então, entre essas duas localidades? Bom, se ele tem esse mapa, também precisa ter os instrumentos lá para navegação. Um deles tem que ser uma régua. Aê! Então, precisa medir com a régua essa distância aqui, tá? No mapa lá dele. Aí, aqui na minha tela, eu já tinha medido. Então, deixa eu colocar aqui. Distância no desenho deu 17,7 centímetros. Tá? Se você estiver vendo isso num celular, dificilmente vai dar essa distância aí, mas se você estiver vendo na tela do computador, vai dar mais ou menos isso aí. Numa televisão vai dar maior, enfim. E aí eu preciso saber, então, a distância real. A distância real. E para isso, eu preciso usar essa informação aqui, a escala gráfica. O que essa escala gráfica está dizendo? Deixa eu traçar aqui a distância entre os dois pontos. Eu vou fazer de duas formas. Eu vou fazer primeiro da forma lenta, que vocês devem detestar, mas é explicando o conceito da coisa, o que está por trás da conta. E depois eu faço do jeito que vocês devem adorar, que é só jogar os números na regrinha de 3 e maravilha. Vamos entender por que aplica-se a proporcionalidade, a regra de 3. A interpretação da coisa é o seguinte. Eu tenho que pegar esse segmentinho aqui, certo? E ver quantos desse aqui cabem aqui. Porque sabendo isso, eu vou saber quantos 50 quilômetros, quantas vezes 50 quilômetros, eu vou ter então na distância real. Sacaram? Tá, e como que eu faço quantos desse cabem aqui? Essa coisa de quantos cabem, a gente não está muito acostumado a fazer questão assim. Deixa eu pegar um exemplinho então mais tranquilo. Digamos que eu tenho aqui uma faixa de, sei lá, 2 metros. E tenho aqui, quero fazer fitinhas de 40 centímetros de comprimento. Tá? Então, para ficar, vou botar aqui 200 centímetros, ficar mais fácil na mesma unidade. E aí eu quero, então, a partir dessa faixa aqui, fazer várias fitinhas dessa aqui. Quantas fitinhas eu consigo fazer? Ou ainda, quantas vezes isso aqui cabe aqui? Ou seja, 40 vezes quanto que vai dar 200? Bom, então esse valor misterioso aqui vai ser 200 dividido por 40, que isso eu errei nas contas dá 5. Então eu consigo fazer 5 fitinhas dessa usando essa faixa aqui. Então essa coisa de quantos cabem envolve a operação de divisão. A divisão a gente está mais acostumado para repartir em pedaços iguais. Aqui não é exatamente isso, né? Tem a ver até,
mas fica um pouco nublado para quem não está acostumado. Então é isso. Eu quero ver quantas vezes esse segmentinho cabe aqui. Então tem que pegar essa distância aqui, no desenho, que eu já peguei, esse 17,7, e dividir por esse tamanho desse segmentinho aqui, que eu também já medi aqui na minha tela. Deu 1,75 centímetros. Então aqui eu vou colocar nessa linha a escala. Aqui é nessa linha aqui está da viagem, né, do trajeto. O trajeto tem essa distância no papel, no desenho. Quero saber qual vai ser a distância real do trajeto. A escala, então, no desenho tem 1,75 centímetros. E cada coisinha dessa aqui, cada 1,75 centímetros, equivale a uma distância real de 50 quilômetros. Certo? Então, o que eu vou fazer? Para saber quantos disso cabem aqui, eu pego essa distância aqui e divido por essa. Então, pegar isso dividido por isso. Como aqui os dois já estão em centímetro, então já dá para fazer direto. 17,7 dividido por 1,75. Vai dar quase 10, né? Vamos ver na calculadora aqui. 10,11. Aproximadamente 10,11. Então, essa é quantas vezes isso aqui cabe aqui. Então, para saber a distância em tamanho real, é ver que esses 50 km, então, cabe 11, tantas vezes na distância real, no valor real. 11 não, 10,11, desculpa. Então, essa distância real aqui vai ser 10,11 vezes os 50 km. Então, a resposta aí já vai sair em quilômetros. Vou até aproveitar esse resultado aqui e já vou multiplicar por 50, que aí fica mais preciso. 505,71 quilômetros. Então, aproximadamente 505,71 quilômetros. Beleza. Com isso, ele descobre lá tanto de combustível que ele vai precisar. Um comentário a respeito dessa questão que é o seguinte. Repara que quando eu fui mostrar isso aqui para vocês, eu dei uma ampliada aqui na tela. Tá? Então, alguém poderia pensar, poxa, mas será que ampliando a imagem, eu não vou distorcer essa informação aqui? Porque imaginando lá, naquele problema da planta do apartamento, se eu tenho a imagem impressa lá, fala que cada centímetro equivale a... Vou falar centímetro, mas tanto faz a unidade, né? Se cada centímetro equivale a 150 centímetros do real, se eu pegasse uma figura muito maior, tá? Aquele 1 centímetro agora representa outro tamanho no real. Né? Ou se eu fizesse, então, acho que fica mais fácil pensar, se eu pegasse uma cópia, uma impressão reduzida daquilo, tá? Aquele 1 centímetro equivale agora a um espaço maior. Então, não equivale àqueles 150 centímetros que a escala numérica me fornece. Por isso que eu falei que a escala numérica está caindo em desuso, porque está sendo muito mais raro usar o mapa, ou uma planta, ou um croquis impresso. A gente usa na tela do computador, na tela do celular, na tela de um tablet, que a gente pode dar zoom. Então, a escala gráfica não é afetada por esse zoom. Porque quando eu ampliei essa imagem aqui, está certo que essa distância da linha azul aqui ficou maior. Nesse caso aqui ficou 2 vezes maior, né? Porque eu ampliei aqui, não sei se vai dar para ver, 200%. Estava 100%, virou 200%. Então, essa distância que eu tinha medido aqui de 17,7, agora é o dobro. Tá? Só que isso aqui também aumentou na mesmíssima taxa do zoom que eu dei. Tá? Então, essa escala aqui, aquele segmentinho que era 1,75, agora também é o dobro disso. Então, está tudo certo. Porque o dobro da distância e agora o dobro da escala também vai equivaler àquele mesmo 50 km. Então, essa coisa do quantos cabem vai se manter a mesma coisa. Então, não importa o tamanho da imagem. A escala gráfica, então, tem essa vantagem. É o que tem sido mais usado atualmente para não ter esse tipo de problema do zoom de uma imagem digital.
Preencha o quadro a seguir com as unidades de medida de comprimento do sistema métrico e suas abreviações. Então, todas as unidades de comprimento que derivam do metro. Bom, a gente conhece algumas mais famosas, mas vamos colocar o nome de todas aqui para a gente poder usar numa boa. A vantagem do sistema métrico em relação ao sistema americano, por exemplo, sistema imperial, acho que é o nome, porque o sistema métrico obedece o nosso sistema numérico. Então, ele também, tal como o nosso sistema numérico, ele é agrupado de 10 em 10, por isso que eu já coloquei os nomes aqui, de unidade, dezena, centena, milhar, e também as subdivisões em 10 partes também, décimo, centésimo, milésimo e por aí vai. O sistema métrico também obedece isso. Então, 10 coisas dessa, 10 metros, inauguram uma unidade dessa aqui. Então, 10 metros equivale a um decâmetro. Ah, não vai caber aqui. Aqui é um decâmetro, cuja sigla é DAM. Então, que equivale a 10 metros. E aí, de novo, 10 vezes um decâmetro inaugura uma unidade dessa aqui, tá? Que vai equivaler, então, a 100 metros, que é o hectômetro. Cuja sigla é HM. E 10 vezes isso aqui, 10 vezes 100 metros, inaugura uma unidade aqui, que é 1000 metros. Essa a gente costuma usar com mais frequência, que é o quilômetro. Cuja sigla é KM. Tá? Então, repara aqui que só muda o prefixo, né? Deca para 10, hecto para 100, quilo para 1000. Então, agora aqui para as subdivisões do metro. Então, se eu pegar 1 metro e dividir em 10 partes iguais, eu vou ter aqui 1/10 do metro, que é o decímetro, cuja sigla é dm. Tá? Então, cuidado, decâmetro, DAM, decímetro, dm. Tá? O super famoso 1 centésimo. Então, de novo, se eu pegar 1 decímetro e dividir de novo em 10 partes iguais, eu vou ter então 1 centésimo do metro, que é o nosso famoso e querido centímetro, cuja sigla é cm. E se eu pegar 1 centímetro e dividir em 10 partes iguais, eu vou ter então 1 milésimo do metro, que também é o nosso famoso milímetro, cuja sigla é mm. E eu poderia continuar isso aqui, né? Então, poderia continuar para cá também, né? 10 quilômetros, ou acho que aqui vai de 1000 em 1000. Né? Então, 1000 quilômetros tem um outro nome, né? Seria 1 milhão. Aí tem que usar os prefixos, né? Acho que seria megâmetro? Não sei. Tá? Mas o prefixo de milhão eu sei que é mega, né? De megabyte, né? Que a gente usa. Então tem o byte, kilobyte, que é 1000 bytes, e megabyte de 1000 kilobytes, portanto 1 milhão de bytes. Aqui talvez a divisão dos nomes também seja de 1000 em 1000, aí não sei. Mas o que importa são esses aqui que a gente usa mais. Então, sabendo isso aqui, é que a gente tem que saber usar esse quadro aqui. Esse quadro do sistema de numeração, esquece as unidades de metro, não sei o quê. Esse quadro aqui de unidade, dezena, centena, milhar, décimo, centésimo, milésimo, a gente chama de quadro-valor de lugar. Quadro-valor de lugar. Eu falei sobre ele lá no capítulo de números decimais. Então, quem tiver enferrujado, dá uma olhada lá, porque vai ser útil para a gente usar para a próxima questão, que é justamente fazer as conversões entre essas unidades de comprimento. Então, o grande desafio é a gente saber escrever esses valores nesse quadro, né? Mais fácil do que ficar fazendo conta de multiplica por 10 tantas vezes, ou divide por 10 tantas vezes, anda com a vírgula. Tudo bem, se você já tiver fera nisso, beleza, mas para entender, né, acho que o mais fácil é saber escrever aqui e depois, com a prática, você faz mais rápido.
Então, agora que a gente já relembrou os nomes e as siglas das unidades de comprimento do sistema métrico, vamos agora fazer as conversões, que é uma coisa que a gente usa sempre. Então, no item A, 1 metro, converter 1 metro para centímetros. Essa aqui é moleza, né? Porque você já deve saber aí que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Né? Até o nome ajuda. Centímetro é um centésimo de metro. Então, eu preciso de 100 negocinhos desse para formar 1 metro. Beleza. Mas eu quero aproveitar isso para mostrar o raciocínio que a gente usa, tá? Para fazer todos os outros. Assim, essa forma que eu vou fazer é uma das formas de fazer que eu acho a mais intuitiva, porque não tem conta para fazer. Tá? Você pode ficar fazendo conta também. Tá? Então, se eu pegar, sei lá, 120 centímetros para metro, aí eu posso fazer, bom, 1 metro assim, centímetros, então 120 centímetros dá tantos metros. E aí faz uma proporcionalidade. Não precisa. Pode fazer, claro, se quiser, beleza. Mas tem um jeito que é mais imediato de fazer, que é olhando aquela tabelinha que a gente fez na questão anterior, né? Mostrando a relação íntima e intencional, né, do sistema métrico com o nosso sistema de numeração. Tá? Então, essa coisa de agrupar de 10 em 10, que a gente usa no nosso sistema de numeração, 10 disso é um disso, 10 disso é um disso, 10 disso é um disso, e para a parte quebrada também, né? 1/10 disso é isso, 1/10 disso é isso, 1/10 disso é isso, e por aí vai. A mesma coisa acontece com as unidades de comprimento do sistema métrico. Então, quando eu coloco aqui 1 metro, então aqui, item A, 1 metro. Então, preenchi o 1 aqui na casa do metro. Aí é que vem a parte interessante. Tal como a gente faz no sistema de numeração, no quadro valor de lugar, a gente pode encher isso aqui de zero. Todas as outras casas que estão sem, né, que estão vazias, eu posso colocar zeros aqui, que não alterem nada. Então, assim, professor, eu lembro que zero à esquerda realmente não muda nada, mas você está colocando zero à direita aqui. Não está alterando? Ó, era 1, agora virou 1000. Tá, era 1 disso, então é a mesma coisa que 1000 disso. Tá? A gente tem que ver onde que está posicionado o dígito, em qual casa que ele está posicionado. Tá? Então, 1 metro é a mesma coisa que, por exemplo, 10 decímetros, ou 100 centímetros, que era o que estava pedindo a questão, ou 1000 milímetros. Ok? B, 3 metros para centímetros. Mesma coisa, eu coloco 3 aqui na casa do metro, tá? 3 metros, e eu quero saber em centímetros. Então, é só preencher de zero aqui. Então, no item B, a resposta é 300 centímetros. Item C, 1 metro para decímetros. Então, 1 metro, só que agora eu quero saber decímetros. Decímetros, esse aqui. Então, tem que parar aqui. Então, é só preencher onde está vazio com zero. Então, mesma coisa que 10 decímetros. 5 metros para decímetros. 5 metros para decímetros. Então, de novo, quero parar aqui no decímetro. Certo? Então, 50. 50 decímetros. Letra E, 27 metros para centímetro. Aqui tem que tomar cuidado. Ó. 27 metros. Agora, não está só em um dígito. Até então estava Então, como que eu posiciono esse 27 lá no quadro? 27 metros. Vamos primeiro escrever no quadro. Se eu escrever assim, tem que ser um dígito por casa. Tá? Isso aqui está errado. Isso aqui está falando que é 2 metros e 7 decímetros. E não é, são 27 metros. Então, tá? O número termina, né? Eu vou, por enquanto, usar termina, mas vocês vão ver que quando é número inteiro, tudo bem. Então, 27 metros, beleza. E eu quero saber em decímetro, né? Para centímetro. Então, é só vir até aqui. O item 2.700 centímetros. Aqui, 23,4 metros. Então, como que a gente escreve isso no quadro? A mesma coisa que a gente fez lá com decimais. 23,4 metros
Então, repara, é um pouquinho mais do que 23 metros. Como que a gente escreveria o 23 metros? 23 metros seria isso aqui. 23. Tá? Então, 23,4 seria isso aqui. A vírgula tem que ficar na unidade que você quer. Tá? Não dava para falar isso aqui porque o 27 tem uma vírgula oculta, né? Seria a mesma coisa que 27,0, por exemplo. Tá? Então, 23,4 metros é assim que a gente escreve. E eu quero saber em centímetros. Aí tem que tomar cuidado. Tá? Porque escrevendo isso aqui, eu não posso responder agora. Ah, então é 23,40 centímetros. Não. Tá? 23,40 é a mesma coisa que 23,4. É a mesma coisa que já estava antes. Tá? Então tem que tomar cuidado com a interpretação disso aqui. Tá? Quando eu estou querendo saber então em centímetro, então é como se a vírgula tivesse vindo para cá. Né? Tivesse saído daqui e viesse para cá. Tá? Então, 2340. 2.340 centímetros. E aqui 2.700 centímetros. 3 quilômetros para metros. Então, 3 quilômetros está aqui para metro. Então, tem que vir até aqui. Então, como se a minha vírgula estivesse aqui. Né? Então, 3.000. 3.000 metros. 7 quilômetros para centímetro. 7 quilômetros para centímetro. Então, a vírgula tem que parar aqui. No caso, não vai ter vírgula, né? Porque é o número inteiro. Então, isso dá 700 mil. 700 mil centímetros. 100 centímetros para metros. Bom, 100 centímetros, então tem que parar aqui, o 100. Então, 001. Tem que escrever, né? Que nem árabe aí. Então, eu quero saber para metro. Para metro. Então, essa minha vírgula vai sair daqui e vai vir para cá, para o metro. É igual a 1,00, que é 1 metro. 120 centímetros para metros. Então, 120 centímetros. Então, tem que escrever assim. 120 centímetros para metro, então a vírgula tem que parar aqui. Ficar 1,2 metros. Ou 1,20, tanto faz. 400 centímetros para metros. Então, 400 centímetros. Então, a vírgula vai parar aqui, é a mesma coisa que 4 metros. 50 centímetros para metros. Então, 50 vai ter que parar aqui. E eu quero saber em metro. Então, a vírgula vai ter que parar aqui. Só que não dá para escrever vírgula 50, né? Ou vírgula 5, tanto faz. Tem que ter uma parte inteira aqui. Então, a mesma coisa que 0,5 metro. Meio metro, né? 1 centímetro para metros. Então, 1 centímetro. E agora eu quero saber para metro. Então, a vírgula vai ter que parar aqui. Então, tem que preencher aqui o vazio. Então, 0,01 metro. 10 decímetros para metros. 10 decímetros para metro. Então, a vírgula vai ter que parar aqui. 1 metro. 40 decímetros para metros. 40 decímetros. Então, vai parar aqui. 4 metros. 1 decímetro para metro. Isso é fácil, né? 0,1 metro. 1 milímetro para metro. Então, a vírgula vai ter que parar aqui no metro. 0,001 metro, né? 1 milésimo, né? 23 milímetros. Cuidado como é que vai escrever, né? Então, aqui, ó, 23 milímetros. E, para saber em metro, a vírgula vai ter que parar aqui. E aí enche de zero. Assim, eu estou botando o mínimo de zeros necessário. Claro que eu poderia colocar zero para cá, zero para cá, encher de zero aí, mas não, esses outros que eu escrevi agora não tem necessidade. Esse aqui é o mínimo necessário, tá? Esse aqui eu não posso pular. Tá? 0,023 é completamente diferente de 0,23.
0,023 metro. 342 metros para quilômetros. 342 metros para quilômetro. Então, quilômetro, a vírgula tem que estar aqui. Então, 0,342 quilômetros. 43,258 metros. 43. Então, ó, a vírgula tem que parar no metro. Então, esse 3 tem que parar no metro. Então, 43,258. Quero saber para quilômetro. Então, a vírgula vai sair daqui e vai parar aqui no quilômetro. É uma coisa que 0,043258 quilômetros. E, finalmente, 43,258 quilômetros para centímetros. Então, ó, a vírgula está aqui, então esse 3 é que tem que terminar no quilômetro. Então, ó, 43, quanto? 258. E eu quero transformar isso para centímetro. Então, a vírgula vai ter que sair daqui e parar aqui no centímetro. Tá? Então, tem que preencher com esses zeros aqui, vai ser um número inteiro. Então, a resposta aqui, 4.325.800 centímetros.